Olá, tudo bem? Somos convidados a refletir um pouco sobre a divindade de Jesus. Nós acostumamos a ouvir dos nossos pastores, padres e líderes religiosos que Jesus é divino, mas existem algumas contradições que nós precisamos estudar e compreender. Nada contra a fé que você tem, mas é importante a sua reflexão e sua compreensão da divindade de Jesus. As fontes, né, que falam que Jesus é Deus são fontes da patrística, né, os padres da igreja que defendiam a divindade de Jesus. Então nós podemos perceber que a patrística se dedicou muito em escrever tratados teológicos para suprir a necessidade do entendimento de que Jesus era Deus e não um homem, um profeta mandado por Deus. Bom, antes de tudo é importante dizer que o Evangelho de João foi escrito por uma comunidade, por um grupo de pessoas que, lendo tudo o que se tinha sobre Jesus, precisava se dar uma resposta às dúvidas que surgiam na época e precisavam sanar essas dúvidas escrevendo de tal forma que não restasse nenhuma dúvida de que Jesus era Deus. E assim foi escrito, como você pode ver em João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. As pessoas ligam o eu sou de Jesus aqui com o eu sou de Êxodo 3,14, onde está escrito assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e isto é que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Bom, aqui nós podemos perceber uma diferença do eu sou do Antigo Testamento, onde se trata do tetagrama, de uma ideia metafísica da presença de Deus, do eu sou de Jesus. Bom, o eu sou de Jesus, a tradução do hebraico para o grego é ego eimi, né, que significa o eu sou de eu me apresentando para alguém. Eu sou Eleomar, eu sou João, eu sou Pedro. E lá no Gênesis 3, 14, o uso do eu sou, traduzido do hebraico para o grego, é ron-on, que é diferente do ego em mim, do grego também, mas colocado no Novo Testamento na boca de Jesus. Então existe uma diferença destes eu sou. Nós vimos ali no João capítulo 18, versículo 6, quando, pois, lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Então aqui trata-se de um momento em que Jesus estava sendo perseguido, não encontraram Jesus e novamente perseguiram Jesus. As pessoas se bateram e caíram e Jesus disse, eu sou. Isso pode ser que a ideia que se tem aí nos estudos é que se bateram um no outro, caíram, né, no alvoroço do momento, não tem nada a ver com uma coisa divina aí. Então a Septuaginta no Evangelho de João deixa bem claro a tradução para o grego de que o ego em mi é a apresentação de uma pessoa, quando Ron-on, no Antigo Testamento, é Deus se apresentando às pessoas. É o tetagrama, é a metafísica de Deus. Então nós podemos ver isso também em Gênesis 17, 1, que diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Êxodo 15, 26. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os teus mandamentos, e guardarem todos os teus
estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui, Ro'om, não ego em mim. Isaías 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que se tornará em erva? Também aqui Deus traduzido para o grego Ro'om. E assim por diante nós temos vários textos, né, do Antigo Testamento onde Deus, o tetragrama, se revela e a tradução do eu sou é Ro'om. E a tradução no Novo Testamento é ego eimi, que é o humano se apresentando. Nós podemos ver que você pode ter a dúvida, não, mas no Antigo Testamento eram outras pessoas muito longe do Novo Testamento, por isso que a tradução é diferente, a forma de falar é diferente. Não, mas se nós formos ver em Deuteronômio 32, 39, está escrito assim: vede, agora que eu sou, eu somente. E a tradução do grego é Ro'om. E também temos lá Gênesis 45, 3, que diz, eu sou José. E a tradução é ego eimi. Então há uma diferença quando alguém se apresenta como ser humano e quando Deus se apresenta como Deus. E nós temos também o livro de Mateus, que fala sobre os falsos profetas, e de Lucas, que fala sobre os falsos profetas, Lucas 8, que diz assim, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, o tempo está próximo, não os sigam. Este eu sou está traduzido do grego para ego eimi e não para Ro'om. Aqui o tradutor está dizendo que é ele, o ser humano, se apresentando como Deus. E se fôssemos olhar o ego em mim em todos os textos de João e dissermos que se trata de Deus, então esse eu sou também aqui no Lucas capítulo 21, versículo 8, o eu sou o ego em mim, também seria Deus, né? Então os falsos profetas também são Deus. Então ego em mim não traduz, não quer dizer que a pessoa é Deus, mas é um tratamento para identificar a pessoa e não a presença de Deus. A presença de Deus, o eu sou de Deus é Ro'om. Nós temos uma outra dificuldade para entender a divindade de Jesus, que é o batismo que aconteceu lá no Rio Jordão. Nós sabemos que Jesus foi até o Rio Jordão e aí viu João Batista e aí João Batista batiza Jesus, né? E o batismo de Jesus é de arrependimento e perdão dos pecados. Jesus, quando se batiza, ele deixa uma dificuldade de entender se ele tinha pecado ou não. Mateus 3,15 diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por hora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus se permitiu batizar. Por que Jesus se permitiu batizar? Ele disse que era para cumprir toda a justiça. Toda a justiça, aonde que está escrito que batizar era cumprimento de justiça? Não existe nenhum texto do Antigo Testamento que diga que batizar é o cumprimento de justiça, de toda a justiça. Então, quando Jesus se coloca para o batismo e ele diz que é para cumprir toda a justiça, aqui há uma falha do escritor, né? Coloca na boca de Jesus uma mentira, porque não existe no Antigo Testamento nada que diga que batismo vá cumprir toda a justiça. Nós temos em Marcos 1, versículo 4 e 5, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento e da remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Todos. E esse todos também serve para Jesus. Não que se fala, né? Jesus não tinha pecado,
Jesus não tinha nada para se arrepender, ele fez isso para dar exemplo. Onde que está escrito na Bíblia isso? Em que texto que você vê isso? Não está escrito. Se não está escrito, é invenção, né, da teologia, dizer que Jesus se batizou para dar exemplo. Mateus 3:6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. De novo aqui, Lucas 3:3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Então você vê aqui que o perdão dos pecados, o arrependimento em primeiro lugar, e depois do perdão dos pecados era para todos os que iam se batizar. Por que para Jesus era diferente? O povo na época não via Jesus como Deus, como Senhor, como Messias. Ele era como qualquer outra pessoa que estava indo na presença de João Batista e pediu perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, e se arrepender e propor uma mudança de vida. Então, será que Jesus pecou? Será que Jesus se arrependeu dos seus pecados? Foi essa a atitude de Jesus ao se batizar? Nós também temos em João capítulo 1, versículo 51, que diz assim, quando Jesus está lá sendo interrogado no momento da sua agonia, né? E disse-lhe, em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele diz aqui para os soldados que eles vão ver os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso não aconteceu até hoje, né? E ele disse que era para ver, os soldados verem. Eles morreram e não viram, e nós ainda não vimos também. Marcos 14:61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus não veio, e ainda estão esperando. Mateus 26:64. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha aqui, vocês estão vendo aqui? Vereis. Jesus está falando para os soldados, olha, vocês que estão aqui me prendendo, me machucando, me fazendo mal, vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus sobre as nuvens. Isso não aconteceu, eles morreram e não viram isso, né? E Lucas 22:69, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Piorou ainda, né? Desde agora, desde aquele momento ia acontecer aí, o Filho de Deus ia subir e iria se assentar à direita de Deus e todos iam ver. Até agora ninguém viu, né? Então a teologia tenta dar suas explicações, né? Dá umas braçadas aí, se afoga e dá umas braçadas e tenta explicar, não é, que Jesus ainda está por vir, Jesus ainda vai chegar, mas aqui no texto fica claro que Jesus está falando com os guardas, com os centuriões, com aqueles que estavam aprisionando Jesus, estavam batendo Jesus. Olha, vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus e os anjos subindo e descendo. Só que os soldados morreram e não viram. E passou anos, e a gente ainda não viu. Por quê? Porque a promessa era para aquele momento, para aqueles dias e não para hoje. Jesus então mentiu quando disse que isso iria acontecer? Tente me explicar isso, você que estuda um pouquinho a Bíblia. Aqui é para a gente refletir, ninguém está aqui para pôr dificuldade na sua fé. Continue com a sua fé, continue com a sua crença, mas reflita, né? Não é só ouvir o que os líderes falam e pronto. Se você não aprofundar, você apenas é um fantoche, não é um boneco
que ouve o que dizem e segue o que dizem sem se aprofundar, sem ler, sem criticar, né, a sua fé e aprofundar os seus estudos. Um abraço, tchau.